Salve, galera. Fala, gurizada. Bruno aqui, notícia quentinha hoje, notícia não muito boa, mas a gente vai trazer uma polêmica aí para vocês que está rolando nas redes, né? Viralizou aí. Uma empresa grande, uma grande franquia, rede de academias aí, a gente não vai citar nomes, né, para não ter problemas, mas acabou expulsando um aluno que flagrou um personal se alimentando no banheiro da rede. Aí expulsou o aluno. E expulsou o aluno. É, legal, show. O que vocês acham? Vinhetinha e vamos comentar essa parada aí. E aí, Bruno, então quer dizer que é essa agora, expulsou o aluno. Que negócio é esse? Tá filmando no banheiro, o cara comendo lá no banheiro? Loucura total, né? O personal, enfim, a gente não sabe as condições, né? Como que isso aconteceu, Sim, mas contrato e tudo mais, né? Exatamente. A notícia que interessa, que foi ao ar, é que o personal tava lá comendo no banheiro. Então, um lugar um pouco complicado aí, às vezes não tem uma higiene básica ali, né? Enfim, não tem um local adequado pra galera fazer alimentação. Pode ser que esse personal é de fora, né? Enfim, tem alguns comentários nesse sentido, né? Mas, de qualquer forma, é complicado, né? Essa notícia saiu e eu que acompanho um pouquinho o mercado de ações aí, as ações dessa empresa caiu mais de 10% no dia, né, justamente por isso. Então, Pois é, aí tem alguma situação. A primeira coisa que nós temos que abordar é o seguinte: o quão fidedigna é essa informação. Não estou dizendo que o cara não estava comendo no banheiro porque está filmado, mas qual é a condição? Talvez o cara foi ali porque foi rapidinho e no contrato, na própria empresa tem um espaço adequado, mas por algum motivo o personal foi ali. A gente não sabe o contexto. Perfeito, né? exatamente. Então esse é um ponto. Vamos colocar um contexto aqui bem diferente que muita gente está julgando. Há o espaço na academia, vamos imaginar que existe esse espaço na academia adequado, com cozinha, com micro-ondas, como muitas academias têm. Perfeito. Um espaço para o personal, para os profissionais da academia, só que por algum motivo esse gurizão ali, tô supondo aqui um cenário, né? Por algum motivo, fazer meu lanche rápido que já tá chegando meu cliente, eu tenho 2 minutinhos, tá na minha mochila ali, o meu lanche, vou fazer rapidão ali, e aí, onde é que eu vou? Na frente da galera não dava, vou aqui nesse cantinho do banheiro mesmo. De repente pode ter sido isso. É só isso. E acontece com bastante frequência, né? Pelo que eu converso com o pessoal. Isso, eu tô colocando um cenário que eu sei que acontece, cara. Eu sei que acontece. E aí a culpa da empresa? Não é culpa da empresa, foi uma decisão do personal em fazer esse tipo de atitude que eu até acho que, cara, tá dentro do contexto, meu cliente vai chegar 2 minutos, sair um pouquinho mais cedo, tô com uma fome do cão, tá rugindo o estômago, vou ali dar aquela bicada ali, 1 minuto e meio, só que aí eu pego minha marmitinha e tem que ser aquele negócio rápido e, onde é que eu vou estar o banheiro, vou aqui no cantinho. Às vezes acontece, galera, a gente sabe que às vezes acontece. Só que aí tem um problema, né, Bruno? Alguém flagrou o cara, filmou, postou e aí a empresa tá pagando um pato que não condiz para ela. Nesse cenário, que eu não sei se é o cenário real, mas nesse cenário, a empresa está despencando 10% na bolsa por uma coisa que ela não tem culpa nesse cenário. Se for isso. E se for isso. Esse é o cenário que eu estou defendendo a empresa. Agora, há anos acontece dos profissionais de educação física até se submeterem a condições não higiênicas de alimentação, condições não adequadas de trabalho, não tem um espaço mínimo de descanso dentro da academia. Isso desde que eu incorporei na educação física academicamente, isso é 1992. Faz alguns dias. Faz alguns dias. Desde 1992 isso acontece, cara. Sim. Isso melhorou, mas não zerou. Então existem empresas, academias, não sei se é o caso dessa aí, que não oferecem uma condição digna de trabalho. Sim. Perfeito. Não só na parte técnica, como nessa parte de uma alimentação, um momento de descanso. Qual o espaço que eu vou usar? Tem muitas empresas que não têm minimamente isso. Então, existe o cenário também que a empresa teria que despencar mesmo, porque não oferece isso. Não sei se é o caso aqui, né? Aqui não ficou claro, né? Mas os comentários de advogados e tal é que a empresa, né, no momento de fechar um contrato com o personal externo, ela tem que dizer o que tem e o que não tem, até para o personal estar preparado para isso. Então, verifique isso no contrato. Quais são as condições estabelecidas ali que tu tem de até se alimentar dentro da própria empresa, né? Entre um atendimento e outro. Exatamente. Mas a reflexão que fica, eu acho que é essa mesmo, né? Do tanto que o personal... Às vezes o personal tá nessa rotina tão louca, tão maluca, que acaba tendo que fazer essa refeição rápida ali mesmo e, enfim, é o que tem pra hoje. E foi uma opção dele numa situação assim, né? Exatamente. Uma opção dele, e não é uma opção que o cara faz todo dia, naquele momento, por acaso. Sim. E por acaso alguém filmou, né, cara? Porque hoje em dia tá todo mundo com celular em tudo que é lugar, então... Mas o que acontece aí também é que não só no horário do almoço, mas horário de descanso mesmo, de sono, o personal acaba negligenciando, abraçando muita hora, né? Uma carga horária. Mas aí é uma opção do personal, né, Bruno? Nós temos que analisar qual é a condição que a empresa está dando. É uma condição insalubre de trabalho ou é uma condição adequada de trabalho? É isso que a gente tem que ver. Então, como eu digo, se a empresa está dando uma condição insalubre de trabalho, e aí você tem que avaliar. E por várias vezes, em várias outras situações, a gente já comentou aqui na Exi, que os caras estão se
se permitindo trabalhar em umas condições, às vezes não tem condição nem técnica de trabalho. Perfeito. Né? Não tem aparelhos. É uma sala com trocentas pessoas lá dentro para um profissional atuar, não tem condição dele atuar. Ele vai gerenciar um caos. Exatamente. Ele vai gerenciar um caos, porque tem uma sala enorme com muita gente lá dentro e um profissional para atuar. Não tem condição. Ninguém vai conseguir fazer um bom trabalho numa condição assim. Então, quer dizer, não é uma condição insalubre, mas tecnicamente para atuar é uma condição totalmente desfavorável para te poder fazer um trabalho minimamente razoável. E é nesses casos que acaba complicando a vida do personal quando acontece algum acidente mais sério, né? Que vai sobrar para ele, né? Exatamente. Ele é o responsável da sala. Exatamente, vai sempre estourar no lado mais fraco, né? Não tem erro isso aí. Então tem que tomar cuidado com isso, gurizada. A gente tem que nós temos que nos profissionalizarmos nisso também, em comum acordo com os gestores, donos de academia. Pô, tem que ter não pode ser uma academia insalubre para trabalhar. Na parte técnica tem que dar condições mínimas de atuação e na parte de gestão da minha estadia ali, porque eu chego às 6 da manhã e saio, sei lá, à meia-noite, eu vivo dentro da academia, pô, eu tenho que ter um ambiente mínimo ali para algum momento de descanso, para um momento de alimentação, que não seja no banheiro, né, cara? Senão vai ser uma condição totalmente insalubre. Então, essas condições nós temos que olhar com mais calma, fazer uma reflexão sobre isso, a área, e ver o que é legalmente exposto, porque isso tem normas, existem normas para isso, com certeza, verificar essas normas e as adaptações que nós precisamos para as academias, para o nosso métier de trabalho, porque ele é diferente porque às vezes a norma ela foi criada para um consultório médico, um consultório de dentista, na área de saúde e tal, aí o cara está trabalhando dentro de uma academia ou dentro de um estúdio, é diferente a dinâmica, totalmente diferente. Então tem que adaptar essa norma, se ela existe, eu acredito que exista várias normas em relação a isso, ao nosso habitat, ao nosso ambiente, à nossa dinâmica de trabalho, e fazer disso melhor. Tenho certeza que um cara responsável, dono da academia, um cara responsável, gestor de academia e o personal trainer, que todos estejam responsáveis, eles vão achar um termo comum ali de acordo para todo mundo, cara. Porque todo mundo quer. Pô, se eu sou dono de academia, eu quero dar uma condição pelo menos mínima para que o meu personal trainer, o meu funcionário trabalhe bem. Porque se eu dou uma condição para ele insalubre, como é que eu vou exigir um trabalho bom? Ele só pode trabalhar limitado. Sim. E aí a qualidade de tudo que eu estou oferecendo na academia vai cair. Então eu acho que é uma discussão pertinente, tá? Perfeito. Aproveitando o momento do hype aí da notícia. Com certeza. E essa questão também até para segurar o profissional ali, né? Que também a gente sabe que o giro das academias ali é muito alto, né? Então isso aí é o mínimo básico ali para conseguir a gestão ter o controle ali de quem está ali dentro, né? Quem vai sair, enfim. A rotatividade ela acontece, né? Mas a ideia do gestor acho que é sempre minimizar isso até para ter uma dinâmica melhor ali, né? Perfeito. Imagina se isso é um cotidiano recorrente dentro da academia. Tu já trabalha lá, eu estou pensando em trabalhar, estou vendo contratação e estou conhecendo um pouquinho a dinâmica da academia, e tu está me apresentando como colega de trabalho, diz, nosso almoço a gente faz aqui no banheiro, cara, tem que ser rapidão, é 5 minutos. Aí eu falei, puta, mas aqui no banheiro, o pessoal aí fazendo necessidades fisiológicas, outros tomando banho e tal, nesse ambiente aqui, não é que é aqui o único lugar que tem, cara, e às vezes para dormir aquela sonequinha no intervalo ali que tu tem, vai ter que ser por aqui mesmo, tá? Inclusive a gente tem esse cantinho aqui com essa poltroninha. Pô, o travesseiro preparado. Eu, como profissional, se eu sou minimamente qualificado e quero desenvolver uma carreira de sucesso, eu quero um ambiente que me permita trabalhar tecnicamente bem e ter um descanso adequado, uma alimentação adequada. Não vou para essa academia. Aí alguém vai dizer, pô, João, mas quando tu tá começando, tu vai para tudo que é canto, tu atira para tudo que é lado. Concordo. Mas no primeiro momento que eu puder sair dessa academia, eu vou sair. Com certeza. Então eu, como gestor da academia, o dono da academia, não posso deixar isso acontecer, porque talvez eu esteja afugentando um funcionário que seria top na minha academia. Sim. E traria um monte de outros clientes, porque ele trabalharia muito bem. Como eu não ofereço condições de trabalho mínima e um ambiente insalubre para ele trabalhar, ele vaza. Porque o bom profissional vai vazar. Sim, com certeza. Porque ele vai achar um espaço melhor para trabalhar. Perfeito. Então o dono da academia e o gestor vão estar perdendo com isso. Então tem que achar um consenso, né? E assim, no ano que nós estamos, na década que nós estamos gravando isso aqui em 2026, começo de 2026. Cara, 2026, lá em 92 isso já era comentado quando eu entrei na universidade. Nós estamos em 2026, quantas décadas passaram e nós ainda estamos discutindo isso? Com o IA rodando para tudo que é lado, fazendo um monte de coisa, robô tomando conta de atividades braçais, a tecnologia entrando na nossa área, desempregando alguns, outros preocupados e tal. E nós discutindo ainda isso. Complicado, que é o básico, né? Deveria ser o básico. Pô, galera, para eu que sou dinossauro da área, né? Estou há anos aí na área, é meio deprimente até estar comentando, discutindo, triste falar disso, tá? Faz parte do show. Bom, galera, era essa notícia que a gente queria dar, né? Comentem se vocês têm uma opinião, se vocês conhecem o caso, né? Se analisaram o caso, se a gente está falando besteira, né? Ou se vocês têm outra interpretação, né? Porque nós estamos dando a nossa interpretação aqui e óbvio que outros olhares, outras visões, outras interpretações podem surgir. E é importante vocês comentarem aqui, porque essas outras interpretações é importante, por exemplo, talvez alguém interprete de uma forma que eu nunca tinha pensado. Perfeito. Pô, mas isso aí é verdade, porque o cara colocou uma outra visão que eu nunca tinha me passado na cabeça. Mas é importante que nós troquemos informações sobre isso
para termos um corpo de interpretação, de conhecimento, saber opiniões contrárias, para nós podermos nos posicionar. Excelente. Nós vamos nos posicionar com maior qualidade, segurança e efetividade nisso, quanto melhor nós entendermos esses processos, visões diferentes disso. Porque, galera, de novo, hein, em 92, quando eu entrei na universidade, eu era acadêmico na Universidade Federal de Santa Maria, já se comentava isso, cara. É 2026, eu já terminei meu doutorado em 2004, estou há 30 anos aí, mais de 30 anos envolvidos na área, já formei um monte de professores, o planeta Terra em 1992 não tinha CREF, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada que nós estamos usando aqui, não tinha notebook, não tinha nada disso. O planeta hoje é o outro, mas esse ponto... Algumas coisas são iguais. Putz, não evoluiu muito pouco a ponto, ter evoluído muito pouco a ponto de nós estarmos ainda discutindo isso, Bruno. Loucura. A discussão deveriam ser outras, não essa, né? Então, temos que ver várias opiniões contrárias, por isso, ou divergentes, ou outras opiniões que nós não tínhamos pensado, outras leituras, coloque aqui embaixo, para nós discutirmos isso, nos posicionarmos, conversarmos com gestores e donos de academia e encerrar por vezes esse tipo de coisa. Ambiente insalubre dentro da academia para trabalhar não dá, né? Não, tem como. Aproveitando a informação que a gente não sabe até que ponto a rede de academia é ou não responsável sobre aquilo ali, talvez não seja nada responsável, só que, de novo, o mundo em que vivemos, uma informação que sai desvirtuada pode derrubar as ações na bolsa em 10% em questão de um dia, né? Uma paulada, um dia, exatamente. Uma porrada. Alguns milhõezinhos foram pro ralo ali, de valor. E às vezes de forma indevida, né, cara? Então imagina, muita responsabilidade no momento de comentar esse tipo de informação e por isso visões diferentes sobre esse fato é importante nós termos e lermos, né? Entender os dois lados aí, né? Às vezes olhar só para um viés acaba... Quando o Bruno me falou a primeira vez, pô, aqui rede de academia tá sacaneando o cara, pô... o cara tem raiva, né? Porque é da classe. Né? Pô, é da classe do cara, tu vai defender os teus iguais aqui, a tua classe, mas depois tem que ter calma, né? Tem que respirar 10 vezes, contar até 10 ali, e talvez os fatos não sejam exatamente os mesmos que estão sendo divulgados aqui no portal G1, né? Perfeito. Mas cuidado. Exatamente isso aí, cara. É isso aí, Brunovski. É isso aí, fechamos por hoje, galera. Deixe seus comentários, né? Não esqueça. E até a próxima. Valeu, gurizada!